Boa tarde. Neste módulo, nós vamos falar sobre melhoria contínua. Melhoria contínua é um produto da Safe Engenharia que foi desenvolvido com o objetivo de estabelecer um processo de melhoria que não fique somente na ideia. Porque os bancos de ideias, eles têm um processo, uma estrutura muito bem desenvolvida para desenvolver a ideia, mas eles não têm a estrutura desenvolvida para executar a ideia. E isto é um muro, é uma dificuldade que a maioria das empresas enfrentam, que elas começam a dar força para os funcionários para dar ideias, mas depois não conseguem executá-las. E o Improving Plant que a gente desenvolveu, ele é uma ferramenta que se preocupa desde a geração da ideia, ou seja, ele ensina como as pessoas têm que dar ideias. Parece simples, né? Parece fácil. Eu vou dar uma ideia. Mas você tem que ensinar os funcionários a dar ideia. Como é o ensinar o funcionário a dar ideia? O primeiro e grande ensinamento é que as pessoas têm que começar a pensar no problema e não na solução. Qual é o problema? Quando você faz essa pergunta, o seu cérebro ele pensa diferente de que quando você faz a pergunta qual é a solução. Porque necessariamente quando você fala qual é o problema, ele vai buscar a causa. E quando você fala qual é a solução, ele trabalha na consequência. E trabalhar na causa custa menos, é menos tempo e a probabilidade de acerto é muito, mas muito superior. E trabalhar na consequência é exatamente o oposto. Um exemplo que eu dou sempre neste assunto, neste tema, é o nosso país, o nosso estado, nossa cidade. Vocês podem ver, segurança pública. Aonde é que os caras estão atacando? Botando guardas, botando que precisa, né? Mas a solução é sempre esta. Está atacando aonde? Na consequência. Está resolvendo? Não está resolvendo. O custo é elevado? O custo é elevado. Chega o ponto que não tem, a solução não é esta. Quando você diz qual é o problema, nesse caso, você rapidamente te leva rapidamente à família, a como as famílias estão sendo criadas, como elas estão sendo desenvolvidas, como elas estão sendo colocadas nesse mundo. Tu não pode ter um filho se tu não tem condições de dar condições para esse filho. Não pode. Isso é uma causa. Como é que eu vou botar um filho no mundo se eu não tenho condições de dar colégio, não tenho condições de dar comida em primeiro lugar, uma boa casa? Como é que eu vou botar um filho no mundo se eu não tenho isso? Isso é uma das causas. E para mim, a grande causa. Ou saindo disso, vamos olhar os hospitais, a saúde. Onde é que o poder governamental está colocando dinheiro? Hospitais? Médicos? Médico é consequência? Hospitais são consequência? Tu tem que investir na causa. Qual é a causa? As pessoas se alimentando errado.
É esta a causa. As pessoas não fazendo exercício. As pessoas fumando demais, bebendo demais. É isso. Esta é a causa. Se você não atacar a causa, você vai colocar um caminhão de médicos, um caminhão de hospitais, e o problema vai acontecer, vai continuar acontecendo. É bem verdade que para alguns segmentos isso é muito bom que aconteça, né? Eles estão ganhando muito dinheiro. Mas isso normalmente é 1%, os outros 99% estão perdendo. Tenho absoluta convicção disso. E assim eu vou colocando para você em todos o transporte, e é isso. Fazendo a pergunta: qual é o problema? Você vai mudar. Veja bem, você vai mudar a história da sua empresa. Só ensinando os seus funcionários a entender e analisar qual é o problema. Isso vai ser muito bom para a vida deles, para a família deles, para tudo. Então, o Improving Plant, ele trabalha muito forte nisso. Se o funcionário que quer dar uma ideia não tem isso muito bem trabalhado, não adianta dar ideia. Porque a ideia vem torta, a ideia vem sem estrutura, não é isso que a empresa tem que buscar. A empresa tem que buscar funcionários bem treinados, funcionários que tenham capacidade. E eu não estou falando de semideuses, eu não estou falando de gênios, estou falando de pessoas que entendam coisas simples, de saber interpretar a primeira e fazer a primeira e simples pergunta: qual é o problema? Então, esse é o primeiro passo. Treinar as pessoas para fazer e definir qual é o problema. Uma vez isso feito, o Improving Plant, ele tem um sistema de listas, que é a lista de entrada, a lista branca, a lista amarela, a lista verde, e assim por diante, a lista laranja, e que ela vai dando aonde aquela ideia, lista vermelha, que aquela ideia que foi dada lá no início, se ela não é aprovada, ela vai para a lista vermelha. Isso não quer dizer que ela vai ser colocada no lixo. Isso jamais. Ela vai ser colocada num local que ela diz o seguinte: no momento nós não vamos implementar a tua ideia porque ela não se paga, ou ela é muito frágil na parte no que ela se propõe. Mas tem que ser, a pessoa tem que saber disso, porque ela pode mudar a ideia e trazer uma ideia melhor ainda. Então, a lista de entrada é uma lista que dá para o management da fábrica todas as ideias que estão chegando. Uma vez que essas ideias são aprovadas e tem um processo de aprovação, e normalmente isso está na mão do engenheiro de performance, que a gente chama. No mundo hoje, essa função engenheiro de performance já está difundida. E o Brasil não vai fugir disso. Que é nada mais que um engenheiro de processo que se preocupa com performance. Mas é muito importante, porque ele vai trabalhar a melhoria contínua, seja ela onde for, seja em segurança, qualidade, produção, tudo. E ele vai trabalhar a performance da sua unidade. Porque é com performance que se cresce, que se faz a melhoria contínua. Então, nessa lista branca, ele passa nesse primeiro filtro, e esse primeiro filtro é para ver se foi trabalhado o problema, se o problema está bem definido e se o retorno é adequado. O retorno financeiro, se for financeiro, o retorno de segurança, se for segurança. A Ceifim tem todo um processo que analisa se uma ideia de SSMA, que é Saúde, Segurança e Meio Ambiente, ela tem retorno. Ou seja, muda a maneira que se analisa na parte financeira. Não é payback, mas é uma outra maneira que se faz,
que a gente define se SSMA, em termos de SSMA, isso tem retorno. Nas normas do país eu não vou nem falar, ela já entra mostrando que tu tens que atender isso primeiro. Não vou nem... O Improve Implant mostra para o gerenciamento aonde você está já desrespeitando as normas do seu país. Direto. Isso para o gerenciamento é fundamental. E ele fica nessa lista branca enquanto o gerenciamento fica olhando a lista branca e fica definindo, olha, esse ano nós vamos, por exemplo, trabalhar em projetos muito fortes, em projetos financeiros, que a empresa está com um déficit muito grande na parte financeira. Isso não quer dizer que não vá trabalhar em problemas de segurança, mas ele traz a necessidade de que a empresa no momento está passando, e muitas vezes as empresas passam por problemas financeiros e elas precisam trabalhar muito forte nessa parte financeira, que mais tarde eu vou também colocar que a Ceifim tem todo um processo de estudo de redução de custo variável, que é onde a empresa tem que se preocupar muito forte, né? Muitas vezes se preocupam com o cafezinho, mas não se preocupam com as matérias-primas que são tão caras. Então, passadas essa lista branca, que o gerenciamento está constantemente olhando, ele vai para estudo, ou seja, se é aprovado, eu aprovo esse aqui passou. São todos os que você tem condições de fazê-los. Porque as pessoas são finitas, os recursos são finitos, o orçamento é finito. Então, toda empresa tem que trabalhar com os recursos que tem e o orçamento. Só que nessa hora, as empresas têm que se dar conta que o mercado, que o mundo não é só ela, não gira só em torno dela. Tem muitas empresas que estão flutuando ao seu redor e que têm tecnologia para adicionar na solução daqueles problemas. Então, necessariamente, os teus problemas, eles não têm solução só no teu staff. Muitas pessoas que estão aí flutuando, empresas, universidade, companhia, podem te ajudar a resolver problemas. E você deve usá-los. E isso dá velocidade, isso dá dinâmica, isso traz know-how, isso melhora o teu staff como um todo, o treinamento. Isso é training on the job, day by day. Todo dia o teu staff está sendo treinado, todo dia fazendo a melhoria contínua. É só vocês olharem a Toyota. A Toyota faz isso todo dia. A Toyota tem mais de 30 milhões de ideias implementadas. Então, perguntem para a Ford e para a GM quantos anos eles vão levar para achar a Toyota. Não vai ser nessa década, e nem na próxima, Esqueça. A Toyota já está navegando no Oceano Azul há muito tempo. E o resto está no Oceano Vermelho. E para sair dele, vão ter que aprender a fazer a melhoria contínua. Então, continuando na melhoria contínua, o Improve Implant, ele, depois de aprovado na lista branca, ele vai para a lista laranja e te mostra todos os projetos que estão sendo estudados. Porque esta é uma fase muito importante para fazer a melhoria contínua e não a pioria contínua. A fase de estudo, de conceitual, é uma fase definitiva para qualquer projeto em qualquer sistema do mundo. O Brasil tem a mania de implementar projetos rapidamente e depois ficar um tempão executando e reexecutando e retrabalhando
até que ele não consiga mais de tanto gastar, né? Aí chega um ponto que a empresa gasta tanto que ela não consegue fazer os projetos que ela precisa fazer para que ela, enfim, consiga competir. A empresa que não faz projetos, que não faz melhoria contínua, vejam bem, hoje em dia é uma média, mas em 10 anos ela está fora do mercado. Em 10 anos, os caras fecham e partem para outro sistema, outra tecnologia. Voltando de novo para o nosso fluxo do Improving Plant, uma vez pensado, conceitual, feito a melhoria contínua, ou seja, finalizado o conceitual, esse conceitual ele não pode ficar flutuando, vagando na mão das pessoas. Ele tem que ir para básico e detalhe, ele tem que ser detalhado. Porque não todo o sistema, toda ideia, por mínima que seja, um parafuso, qualquer, ele tem que ser visto, se ele não vai fazer a pioria contínua na frente. Então, deixem as pessoas, deixem os engenheiros entrarem no sistema e verem, o próprio fabricante te ajudar a ver se realmente aquela tua ideia é uma ideia que vai fazer a melhoria no teu sistema. Deixem as pessoas compartilharem esse processo. Então, faça a básica, o detalhe. Por isso a empresa de engenharia é importante, porque fazer projeto não é para qualquer um. As pessoas acham que fazer projeto é assim, vai lá e faz. Mas o engenheiro, normalmente, ele leva 4, 5 anos de 6, 7 anos de faculdade, e depois mais 5 anos de labuta e muito suor para ele ser um engenheiro que tu diga, eu tô com um engenheiro bom. Por quê? Porque faz parte do processo. É assim que se faz. É assim que é Outro dia eu li um pensamento no Facebook que foi simples, mas ele é verdadeiro. Um bom mecânico é aquele mecânico, comparando o mecânico com vinho, né? Tem vinho que é barato, só que na hora que tu toma dá uma baita dor de cabeça. E o mecânico é a mesma coisa. O mecânico novo é o mais barato, mas depois tu tem uma dor de cabeça que, né, até tu terminar é uma encrenca. O pedreiro também é a mesma coisa, né? E o bom vinho é a mesma coisa. O bom vinho é aquele barato, olha, cuide bem para depois que a dor de cabeça fica complicada de ser removida. E o engenheiro não é diferente, pessoal. Então, essa fase de engenharia, ela é muito importante. Tem que ter a sua velocidade, tem que ter o seu resultado dentro do processo. E depois, claro, tu vai para a execução, que é muito mais rápido. Que parou para pensar, tu vai investir um tempo maior, mas depois tu executa num tempo mais rápido e executa exatamente aquilo que foi pensado. O projeto de melhoria contínua que tu vê nitidamente que ele não foi bom é o que dá muito retrabalho. Ou seja, o cara fez no máximo um conceitual. Ele não afundou, ele não detalhou. E quando não detalha, geralmente perde-se muitos importantes dados e não são discutidas velocidades, não são discutidas pressões adequadas, não são discutidos resistências adequadamente, não são discutidos muitas variáveis importantes que têm que ser desafiadas. Pode ser que muitas vezes, pessoal, o cara chega lá no detalhe e veja que o teu projeto de melhoria contínua, tu passou um ano pensando e ele tem que ir para a lista vermelha. Por quê? Porque se chegou num ponto muito, muito difícil que jamais antes seria visto.
Não tinha como ver lá no início. E é só no detalhe que se vê. Antes tarde do que nunca. Nunca implante um projeto que possa matar uma pessoa, trazer uma parada muito grande para a sua empresa, porque você quer o seu projeto implementado. Então, respeite os processos. Respeite o processo. Respeite a ordem dos projetos, que isso sempre vai te dar velocidade. Tenha certeza disso. E dentro todo desse processo, tu vai ver que o pessoal de compras entra bem, o pessoal de manutenção entra bem, todo mundo vai entrar bem, vai contribuir, e no final você vai fazer a melhoria contínua. Então, esse é o Improving Plant. Esse é um sistema que a Safe Engenharia desenvolveu e que está hoje no mercado. Foi desenvolvido em conjunto com uma empresa de TI chamada Lexis, e que nós, durante 1 ano e meio, desenvolvemos este produto e ele está disponível para implantação. Normalmente eu levo em torno de 3 meses a primeira implantação, o primeiro passo de implantação, que são treinamentos, enfim, colocação da ferramenta, bugs que são removidos, porque tem que entrar no sistema de informática de cada empresa, enfim, levam em torno de 3 meses, e depois, de tempos em tempos, de acordo com a disponibilidade da empresa, eu vou dando assessorias nas reuniões, porque o Improving Plant, ele não só dá o software, mas também o processo, porque todo esse processo de colocação, desde a ideia até a execução, ele tem todo um processo de gerenciamento com encontros, com reuniões e com resultados dessas reuniões. Então, você tem que os Key Performance Indicators que são colocados, eles têm que te mostrar que tu está na direção correta, que os resultados dos teus projetos deu retorno financeiro, deu retorno em segurança. Ou seja, a tua diretoria tem que estar convencida que esse processo é um processo que está adicionando valor no sistema. Ou seja, que a melhoria contínua está sendo feita. Então é isso. Vocês podem ter acesso ao Improving Plant na nossa página de internet, Safe Segurança de Processo.com. Pode entrar em contato comigo, 980-12-2557, ou no meu e-mail, fernando.bozeto@gmail.com. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima.